Bom dia, jovens. E aí, jovens? Então, essa questão 6, né? É a questão do gráfico. Você tem que saber interpretar, né, a função horária. E a partir da função horária, você tira nos dados, você vai construir os gráficos, né, da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo, certo? Lembrando, como a gente tem uma função do segundo grau, né, esse gráfico será uma parábola. É lógico, pessoal, que você não terá o lado esquerdo do gráfico, porque não existe tempo negativo. Então a gente vai ficar aqui com a parte do lado direito, né, do eixo Y, né, do eixo da posição, certo? Então, presta atenção no seguinte: importante é você montar uma tabela. Vai fazer um gráfico? Monta uma tabela, atribui valores ao tempo, substitui na equação, né, na função horária, e daí você tem a posição. A partir daí você vai para o plano cartesiano, né, e constrói seu gráfico, né, fazendo bonitinho com régua, né, medindo de meio centímetro, você tem um gráfico bonito e com certeza vai dar uma parábola, certo? Então é importante que você lembre disso. É função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, tá bom? Vamos ver a questão, né? Essa questão 6 diz o seguinte, né? Dada a função horária da posição de um móvel, S igual a 10 mais T menos 2T ao quadrado, né? Se construa os gráficos de S em função de T, de V em função de T e de C em função de T. Então, ele quer o gráfico da posição em função de T no item A, da velocidade em função do tempo no item B e da aceleração em função do tempo no item C, certo? O que você percebe? A partir da função horária, você consegue tirar alguns dados. Qual é a posição inicial esse zero? É 10 metros. Qual é a velocidade inicial? V0, 1 metro por segundo. E a aceleração, né, menos 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, tudo isso no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, aquilo que eu falei, primeira coisa é montar uma tabela. Com a tabela, você vai construir o gráfico, certo? Tomando cuidado aí com os cálculos, né, com a matemática, você faz um gráfico, né, bonitinho, certo? Aí você começa a tabela, né, atribui o tempo, né, e vai calculando, né, no instante zero, posição 10, né, e daí você vai ter o gráfico, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Né? Tá aí o nosso, né, item A. Tem aí, você viu o que eu falei, né? Você vai ter, né, um pedaço da parábola aí, porque não existe tempo negativo, né? Então, do lado esquerdo você não tem gráfico, certo? Tudo bem? Então, quando a posição quando o tempo é 0, a posição é 10, o tempo é 1, a posição é 9, o tempo é 2, a posição é 4, quando o tempo é 3, a posição é menos 5, e quando o tempo é 4, a posição é menos 18, certo? E se você aumentar o gráfico aí, você vai ver que, né, que tende para o negativo. Tá? Bom, jovem, então isso foi o item A, que é o gráfico da posição em função do tempo. Lembra que se é uma equação de segundo grau, você vai ter uma parábola, certo? Para a velocidade é a mesma coisa. Você tem a tabela, né? Você pegou os dados do gráfico, a velocidade é 1, né? E a aceleração menos 4. Vai fazer os cálculos bonitinho, né? Quando o t é 0, a velocidade é 1. Quando o tempo é 1, a velocidade é menos 3. Quando o tempo é 2, a velocidade é menos 7. Quando o tempo é 3, a velocidade é menos 8. Quando o tempo é 4, a velocidade é menos 15. Certo? Tranquilo? Então, aí a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Então ele parte, né, com velocidade inicial 1, né, e no instante 4 ele está com velocidade de menos 15, certo? Tranquilo? Olha aí, por que é uma reta? Porque é uma função do primeiro grau. Olha aí, tranquilo? Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, certo?
Tranquilo? Então vamos lá para a aceleração. O gráfico da aceleração é mais tranquilo, né? Porque você vai ter a aceleração sempre a mesma. Bem daquela questão, uniformemente, né? Uniformemente diz o quê? Que a aceleração é sempre a mesma, certo? Então, pegando a função horária, a gente tem que a aceleração é menos 4. Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo, né? Lembrando que você não tem gráfico do lado esquerdo, né, pessoal? Belezinha? Então tá aí essa questão 6, né? Para vocês treinarem, né? E estudar, né, pessoal? Tá bom? Então deixa seu like aí no canal, se inscreva, né? E até a próxima questão, certo? Tranquilo?